Os espartanos formaram os mais fortes e imbatíveis exércitos das primeiras 4 décadas antes de Cristo. Assim que seus membros atingiam 7 anos de idade, suas tutelas eram passadas para o Estado, que tinha a incumbência de convertê-los em guerreiros. Assim, colocavam-nos em um treinamento militar altamente rigoroso. Os futuros guerreiros eram educados de forma a obedecerem somente a seus comandantes e reis. Eram treinados para enfrentar situações e a derrotar exércitos muito maiores do que o deles. Tanto é que nas chamadas guerras persas, o então rei Leônidas reuniu 300 soldados para enfrentar Xerxes e seus guerreiros. Em 480 a.C., os espartanos conseguiram impedir o avanço dos persas por 3 dias nos portões das Termópilas, mas foram traídos por um aliado grego que contou a Xerxes sobre uma passagem na montanha, por onde poderia surpreender o exército de Leônidas pela retaguarda. Leônidas e seus homens se sacrificaram, dando o tempo necessário para a Grécia reorganizar suas forças e repelir os persas. 50 anos depois, Esparta e Atenas já eram as 2 maiores cidades da Grécia. Ambas queriam espalhar sua influência pela Grécia, o que gerou tensões entre as 2 potências. Era o início das guerras de Peloponeso. O resultado fez de Esparta a cidade-estado mais poderosa de toda a Grécia. O período desencadeou uma série de pequenos ataques entre uma cidade e outra, o suficiente para minar recursos humanos e financeiros. Em 445 a.C., Esparta e Atenas assinaram um acordo de paz, que deveria durar 30 anos. Contudo, 14 anos depois, Atenas invadiu as terras de Corinto, um dos aliados de Esparta. Isso deu início à Segunda Guerra de Peloponeso. Esparta atacou vários territórios atenienses, dizimando suas forças, saqueando cidades e conquistando terras. Mas a guerra acabou sem vitoriosos e, como consequência, outro acordo de 50 anos de paz, chamado Paz de Nícias, foi firmado. Ambas as sociedades eram fortes e sua influência se espalhou por toda parte, mas isso também não funcionou. Depois de apenas 6 anos de tratado de paz, Esparta atacou os territórios atenienses mais uma vez. O poder subiu à cabeça dos espartanos, que ansiavam por mais terras e mais recursos. O objetivo era trazer mais riqueza material para o reino, aumentar o império e angariar mais homens para lutar em seu exército. Eles eram chamados de ilotas e representavam a classe mais baixa de Esparta. A Terceira Guerra de Peloponeso durou muito mais tempo e reuniu todos os aliados de cada cidade-estado. Àquela altura, Esparta havia aprendido com os erros anteriores, tendo se preparado para a guarda-marinha dos atenienses. Desta vez, derrotou a marinha inimiga usando sua própria frota. Em 404 a.C., a guerra chegou ao fim, com a vitória espartana. No entanto, mesmo com a vitória, Esparta já estava à beira do colapso financeiro. O fato é que gastaram tantos recursos humanos e materiais nas guerras que agora enfrentavam um problema maior. Sua população estava em declínio e os espartanos puros eram considerados minoria. Em vez de se concentrar na população e fortalecer sua pátria, Esparta continuou suas pequenas guerras, quebrou alianças e invadiu novos territórios, causando revoltas em todo o império. Além disso, seus antigos costumes, como a preparação de seus soldados desde crianças, foram quebrados com a inserção forçada de homens capturados nas linhas de combate. Não foi apenas a falta de soldados e a dependência de ajuda externa que causaram o declínio de Esparta. Os próprios líderes espartanos se tornaram gananciosos
e esqueceram seus valores tradicionais. Generais e soldados ficavam cada vez mais interessados em si mesmos. Poucos espartanos ficaram muito ricos, enquanto a grande maioria cada vez mais pobre. No ano de 375 a.C., Esparta já não era nem de perto a potência de antes. Ela encontrou uma nova cidade-estado em ascensão que virou uma pedra no sapato espartano, Tebas. A nova cidade cresceu e se empoderou, expulsando as forças espartanas que mantinham o controle sobre ela. Esparta não aceitou a decisão e resolveu atacar. O então rei espartano, Cleombrotus, reuniu seus homens para atacar o vizinho em desenvolvimento. Do outro lado estava Epaminondas, o rei de Tebas, um exímio estrategista militar e conhecedor das fraquezas dos espartanos. Quando as duas forças se encontraram, ele decidiu fazer o inimigo pagar. Cleombrotus foi morto durante uma investida final e corajosa. A Batalha de Leuctra foi decisiva para a queda de uma cidade que almejava se tornar um império. Ao invés de escravizar o povo, Epaminondas os libertou dos domínios espartanos. Sua pretensão era enfraquecer ainda mais o poder de Esparta. Tebas se tornou a cidade-estado mais poderosa da Grécia. Eles ameaçaram criar um novo império, do qual muitos gregos não queriam fazer parte. Em 371, Atenas tentou realizar uma conferência de paz, que foi recusada por Tebas. Pelo contrário, ela se aliou à Pérsia e continuou a saga pela conquista da Grécia. Os espartanos começaram a permitir que estrangeiros fizessem parte de sua cultura e tradições. Mas isso não funcionou. À medida que a população espartana continuava a diminuir, o número de pessoas nas cidades e estados vizinhas começou a crescer. Esparta se manteve isolada por mais de um século. Apesar disso, grupos guerreiros continuaram a invadir suas terras ao seu redor, mas eles não tinham o poder ou os recursos para reconstruir seu império enquanto mantinham as forças invasoras sob controle. O último rei de uma Esparta independente foi Nabis, o egoísta ganancioso. Ele queria, por tudo, recuperar a honra e a glória espartanas. Por isso, juntou-se aos macedônios na luta contra os romanos. Quando o vento mudou de direção, o nada fiel Nabis também mudou de lado. E quando a guerra acabou, os espartanos ainda se juntaram a Roma para outra batalha. Durante a Guerra da Macedônia, Esparta dominou o território de Argos. Roma permitiu que eles controlassem o território como pagamento pela ajuda militar. Quando a guerra terminou, Roma tentou a diplomacia para convencer Nabis de que precisava entregar Argos à Liga Aqueia, formada por Roma, Macedônia, Rhodes e Pérgamo, mas ele se recusou. Isso levou a coalizão das potências gregas e romanas a declarar guerra contra os espartanos. Esparta, porém, já não contava mais com a força de outrora. Era impossível combater Roma e seus aliados. Este foi o último prego no caixão espartano. Tudo o que eles obtiveram foi completamente dizimado e eles não tinham mais como reconstruir sua civilização em ruínas. Esparta foi destituída de sua independência e passou aos domínios de Roma. Nabis governou por mais algum tempo até ser assassinado em 192 a.C. Esparta ficaria sob o domínio de Roma até que Aqueia o exigisse para ela, uma vez que, anos após a derrota de Cleombrotus, eles continuavam invadindo seu território. Os romanos deixaram claro que a Liga Aqueia não deveria expandir mais seu território, especialmente para Esparta. Em 148 a.C., os aqueus se cansaram e invadiram Esparta, subjugando seu povo. Roma considerou isso inaceitável e um insulto ao acordo que haviam decidido com os estados aqueus e lançaram uma invasão na Acaia.
Roma, seus antigos aliados, e Esparta varreram os territórios dos aqueus, derrubando seus muros e reivindicando o território para si. Além disso, o estadista romano Lúcio Múmio deu permissão para que Atenas e Esparta voltassem a ser cidades-estado independentes. Como Esparta já estava ocupada há muito tempo, ela acabou perdendo suas originalidades e costumes. Para piorar a situação, em 267, os godos invadiram a Grécia pelo norte e saquearam Esparta. Os espartanos nem podiam mais defender sua pátria. A queda de um dos maiores impérios gregos que já existiu agora estava completa. Enfim, por hoje é isso. Até a próxima.